No dia 6 de abril de 2023, sonhei que eu estava em um lugar, tipo um térreo de apartamento. Lá eu encontrava duas mulheres, mãe e filha. De repente, eu comecei a pregar para a mãe, e eu explicava a ela sobre o amor de Deus para com o ser humano. E no meio deles, haviam dois grupos, o que aceitavam a graça e o amor de Deus, e aqueles que rejeitavam a graça e o amor de Deus. E eu dizia: os que aceitaram resolveram renunciar ao seu eu e vivem em Cristo Jesus, de maneira sóbria e em paz, e as bênçãos do Senhor estão sobre eles. Já os que rejeitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o orgulho, a soberba e toda maldição estão sobre eles. Por essa causa, existem muitos assassinatos, roubos, prostituições e tantas outras coisas que lhe destroem e roubam-lhes a paz. Nisso, eu senti a presença do Senhor grandemente, que contagiava essa senhora e uma outra pessoa que ia chegando. E eu dizia: mas o mundo não entende isso. Logo, já me via entrando em direção a um corredor. Mas havia uma cratera enorme e no fundo havia muitos entulhos. E logo após a cratera tinha um homem alto. Só não dava para ver quem era, porque estava escuro onde ele estava. Só sei que ele olhava para mim e eu olhava para ele. Mas cada vez que eu olhava, eu estava com uma vara na mão, tirando o entulho da cratera. E então, cada olhada que eu dava para ele, na minha mente eu dizia: vamos, vamos, limpa, limpa, tira. E ali eu acordei. Com certeza, o amor de Deus e a graça de Deus sobre a humanidade, o mundo não entende. Mas pela misericórdia infinita do Senhor, Ele coloca servos com a autoridade de Deus, porque a vara ela significa autoridade, para ajudar, para pregar, para falar o amor de Deus, para falar sobre Jesus Cristo que morreu em seu lugar, no meu lugar, para que as pessoas viessem se arrepender e viver uma vida em Cristo Jesus. A cratera, simplesmente a cratera, o que significa cratera? É um abismo. O ser humano ele se encontra num abismo, que é o pecado, o abismo do pecado, cheio de sujeira, cheio de entulhos, que ele mesmo vai colocando dentro dele, né? É o pecado da avareza, é o pecado do adultério, é o pecado da fofoca, e são tantos outros pecados que as pessoas vão se envolvendo, é o pecado do vício, é da pornografia, são tanto lixo que eles vão colocando, que vai ficando essa cratera enorme, e o ser humano sozinho, ele não consegue atravessar. Mas Jesus Cristo morreu no teu lugar, no meu lugar, para que nós possamos entender, para que nós possamos dar um basta e nos arrependermos do nosso pecado e dizer: chega, chega, eu quero me limpar, eu quero me purificar. Então, esse sonho, ele está dizendo isso. Ele está dizendo que há chance para o ser humano, há chance para esse mundo perdido. O mundo já é maligno, então há chance. Não despreze as pessoas, os profetas que o Senhor usa, porque por enquanto a graça do Senhor ainda está aqui nesse mundo. E você tem a chance de se arrepender, você tem a chance de se voltar para Cristo e viver uma vida sóbria, sem pecado, sem mancha. E como consegue isso? Na santificação. E sem essa santificação ninguém verá a Deus. Porque uma coisa é Jesus Cristo morrer pelos teus pecados, Ele joga no mar do esquecimento. E outra é você aceitar o pecado na tua vida e você viver continuamente pecando e não se santificar. E para se santificar precisamos de oração, de jejum, de vigilância, de meditar na palavra de Deus.